Hoje vamos falar sobre o resultado da Kepler-Weber ou Kepler-Weber, né? Depende de como é o seu alemão. Resultado um pouquinho mais fraco a gente teve nesse trimestre, mas a gente precisa ver realmente ali se a empresa perdeu os fundamentos, se o negócio está desandando, se vai voltar ao que era antes ou não, ou se é uma coisa sazonal. Vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. Fala pessoal, quem tá falando pelo Guedes, sou economista, criador do canal. Antes de começar o assunto do vídeo, já sabe, né? Investidor topo, deixa aquele like maroto na confiança. Ajuda muito a continuar trazendo mais análises como essa para vocês. Se é um investidor topo, já guarda o like e deixa ele quando você aprender alguma coisa nova nessa análise. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, a Kepler já é uma empresa conhecidazinha aqui da gente. A gente já tem vários vídeos aqui da Kepler no YouTube. E o que ela faz? Ela fabrica equipamentos para armazenamento, processar e manuseio a granel, envolve solução de armazenamento, oferece silos de aço, secador de grão, máquina de limpeza para limpeza de grãos, transportadores de grão, transportador horizontal, vertical agrícola e também sistema de armazenagem como terminal portuário e armazenagem de malte. Basicamente é isso aqui que a Kepler faz, tá? É uma empresa que sempre foi muito cíclica, né? Se a gente parar aqui para ver as cotações dela, pegar por um período maior de tempo, a Kepler era uma empresa, como a gente pode ver, muito cíclica. Você pega em anos que o agro ia muito bem, a Kepler disparava, bombava. Aí o agro ia mal, a Kepler caía tudo, perdia tudo. Aí o agro bombava um pouquinho, aí ela subia, aí parava e voltava. Então acabou que a Kepler sofreu muito disso por muito tempo. E agora parece, né? Se você parar no passado recente, 2020 para cá aproximadamente, parece que ela deu uma engatada quanto a isso. Até então, não tem nenhum problema que a Kepler seja cíclica, ou nenhuma empresa seja cíclica. Até não é um problema. O grande problema de ser uma empresa cíclica é que, quando vem o ciclo, ela dispara e depois, quando o ciclo acaba, ela fuma tudo de volta. Isso a gente não quer numa empresa cíclica. Você pode chegar assim e dizer, mas Pedro, isso é o normal, é cíclico, né? Acontece isso. Sim, é cíclico, mas o que a gente busca numa empresa cíclica é que quando aconteçam os topos, sejam topos cada vez mais altos e quando aconteçam os fundos, sejam fundos cada vez mais altos também. Então, por mais que eu entenda que ela vai subir e vai descer, eu quero que essas altas e baixos sejam cada vez maiores. Então, trazendo um exemplo aqui para ficar claro para você, vou até desenhar para você entender, né? Basicamente, o que é que eu busco? É que quando dê uma alta, seja uma alta cada vez maior, mas quando caia, não volte para esse patamar aqui de baixo. Quero que ela volte para um patamar aqui e quando suba, ela suba mais para cá. E quando caia, um patamar menor. E quando suba, suba mais. Quando caia, caia menos. E siga nesse ciclo. Isso vai causar uma tendência de alta. É isso que a gente busca numa empresa cíclica. Mais uma vez, não tem nenhum problema que ela seja cíclica, desde que as altas sejam cada vez mais altas e os fundos sejam cada vez mais altos também. Agora, pegando um pouquinho do resultado aqui da Kepler, né, vamos dar uma olhadinha aqui trimestralmente, a gente consegue ver que de fato o resultado foi mais fraco, né, uma receita ali caiu do trimestre para cá 22%, a gente olha na comparação, na ano caiu 6%, o EBITDA foi ali bem mais fraco, de fato mesmo, 40%, né, e 35% na comparação trimestral, a margem EBITDA com certeza caiu, a depreciação não alterou muito, mas ó, o EBIT já fica comprometido, o resultado financeiro não tem tanto impacto assim, teve pagamento de imposto e o lucro caiu bastante, né? A gente vê que caiu quase 48% na comparação com o trimestre passado e com o mesmo período do ano passado 50%, né? E isso afetou bastante a Kepler, mas a mesma coisa positiva é que ela tem um caixa positivo, né? Tem mais caixa do que dívida, isso ajuda muito na questão de resultado financeiro, provavelmente isso aqui é impacto cambial, tá? E a geração de caixa da empresa foi negativa, deve ter uma coisa aqui no capital de giro, mas como é que a gente descobre tudo isso? É simples analisar o resultado da empresa, tá? Uma das coisas que a Kepler faz é isso aqui, ó, são exatamente esses silos aqui, ó. Não vou me estender muito aqui nas linhas de negócio na Kepler, a gente tem um vídeo aqui, eu vou deixar até aqui no card, que eu falo exatamente linha por linha de negócio do que a Kepler faz, tá? A receita líquida atingiu 357 milhões no primeiro tri de 2025, caindo ali, ó, 6% em comparação aos 380 do mesmo período, beleza? O segmento de reposição e serviço apresentou um crescimento de 28%. Esse aqui é um ponto-chave que eu já venho falando há tempo da Kepler aqui. A Kepler, como eu disse, tinha esse grande problema de que quando a safra ia boa, a demanda aumentava muito dos fazendeiros, a receita bombava, só que quando a safra caía, a demanda caía muito e aí a cotação desabava, né? Aí era uma desgraça. Só que o que ela começou a fazer? Ela começou a aumentar o seu segmento de reposição e serviço, que é uma linha recorrente. Então, assim, é muito melhor que você tenha uma receita mais previsível, recorrente, do que ficar dependendo de ciclo. A Kepler está aumentando bastante essa linha de reposição e serviço, que é uma linha recorrente, tá? Eu gosto bastante disso aqui. Negócios internacionais também registrou um crescimento, beleza? Reforçando a diversificação da companhia. EBITDA somou 52 milhões, a gente viu que foi um EBITDA mais fraco, né? Já dei uma olhada e viu que o lucro também foi mais fraco. A receita do período reflete vendas realizadas no segundo semestre de 2024. Pedro, o que é que isso quer dizer? Basicamente, a Kepler está dizendo aqui que uma parte da receita desse período está sendo contabilizada de vendas que foram feitas lá atrás. Então, o cliente já foi impactado pelos fatores críticos, que é quebra de safra,
safra, queda nos preços de soja, leva a taxa de juros, tá? Ela vendeu uma coisa lá atrás e tá só receitando agora, tá? Ó, negócio 37%, reposição de serviços com 35%. Isso aqui é importante, como eu havia dito, tá? Já a gente fica bem de olho nisso, que isso aqui eu vejo um grande futuro na Kepler para reposição de serviço. Margem teve uma queda de 9 pontos, né? Isso aqui impacta bastante, né? É uma alavancagem operacional inversa, digamos assim, né? Pedro, o que é alavancagem operacional? Basicamente, uma alavancagem operacional é, se você tem um pouquinho de aumento na receita, causa um impacto muito grande lá nas linhas de baixo, no lucro, porque muito está no custo fixo. E o contrário também é verdade, né? Uma alavancagem operacional inversa, né? Isso, nem deve existir esse nome, mas enfim, o que seria isso? Você tem uma queda na receita, como os custos fixos são altos, vai impactar muito o lucro. Então, uma pequena queda na receita da Kepler vai impactar muito o lucro, que é exatamente o que a gente viu aqui, né? Se a gente para ver, ó, quero dizer para você que basicamente a gente caiu 22% de receita, o EBITDA caiu 35% e o lucro caiu, ó, 48%. Então, uma pequena queda na receita gera um grande impacto na queda do lucro. E um pequeno aumento de receita vai gerar um grande impacto lá no aumento do lucro. Para o segundo semestre, mantemos perspectiva de margem ainda pressionada, então espera um segundo semestre parecido com o primeiro, retomada gradual da rentabilidade ao longo do segundo semestre, expectativa de safra recorde, renda do produtor, seguimos investindo em inovação, AgriShow, máquina de limpeza, ok. Nossa estratégia capacitada, basicamente continuou tudo igual aqui na tese de investimento, tá? Nada mudou aqui. Aí essa DRE aqui a gente já viu, né? Basicamente a gente tem uma queda ali na receita, comparando ali, ó, 6%, aí consequentemente o EBITDA até cai 41% e o lucro cai 50%, né? Aquela alavancagem operacional inversa, como eu chamei aqui. E aqui é uma coisa importante, né? A parte de fazenda, agrobusiness internacional e a parte de recorrentes que eu havia comentado aqui, né? Vale lembrar que essa parte de recorrentes já está gerando 73 milhões ali de receita para a empresa. Isso aqui é mais do que uns 20%, né? Uns 25% aproximadamente. Então, isso aqui é uma coisa muito boa, tá? Gosto bastante. Olho com muito bons olhos essa parte aqui, ó, de trocas de serviços. O mercado interno ainda continua dominando a maior parte da receita da Kepler, né? 89%. Aí tivemos uma queda aqui de receita, como a gente viu. Na comparação trimestre com trimestre, 6%. Aqui tem a receita por cada segmento, né? Segmento de fazenda, que é o que representa 36% da receita, né? Já levou até um impacto de menos 14% na margem bruta em comparação com o trimestre anterior. Então é o maior segmento que a empresa tem hoje em dia. A parte agro se mantém ali basicamente estável, né? A parte de agroindústria com 28% da receita. Teve uma queda também significativa, né? Nessa questão de margem, né? Cai receita, margem bruta também cai bastante. A parte de negócios internacionais representa de 10%. Teve uma queda de 2 pontos percentuais de margem. Precisa até que aumentou, né? Então a venda para negócios internacionais deu uma leve aumentada. Essa parte de portos e terminais está com resultado bem modesto, né? Já vem uma tendência de queda, né? A gente vê que desde o ano passado representava 12, trimestre passado foi para 2, agora 3. Então bem modesto, né? Teve um ganho de margem ali em comparação ao mesmo tri, mas é um negócio muito pequeno, 3% da receita, é muito ínfimo, tá? Como eu disse, a parte de reposição e serviço que eu vejo com melhores olhos já está ocupando ali, beirando os 20% da empresa, né? Isso aqui é muito bom, tá? É onde, como eu disse, eu vejo um maior futuro da Kepler por ter uma recorrência maior na sua receita. Lembrando também, se você quiser entender o porquê de cada coisa que aconteceu, vale você ler aqui esse resuminho, tá? Não vou me estender tanto para não ficar um vídeo muito grande, tá? Mas, basicamente, a parte de custos, a gente vê que teve um aumento de custo na questão trimestral, né? Então, ó, a receita do primeiro tri, a gente vê que o custo de produtos vendidos subiu um pouco, né? Subiu ali 5% e representava 67% da receita, agora representa 66%, né? Então, é exatamente aquela vantagem operacional inversa, como eu disse. Tem o custo fixo, né? Custo de produto vendido, tem custos altos, receita caiu, o custo aumentou, não tem o que fazer. Vai detonar as linhas lá de baixo. EBITDA, lucro, cara, vai cair bastante, tá? E aí ele explica o motivo do aumento, né? Do custo de produto vendido. Além do contexto de juros elevado, inflação, dinâmica típica de mix entre nossos segmentos de atuação, o resultado demonstra a eficiência operacional da companhia, né? Assim, foi aumento de custo, ok? Foi. Mas a receita caiu, né? Esse foi o grande problema ali. É tanto que se para ver os maiores custos aqui, que é o custo de material, até que não aumentou muito, né? O custo do material aqui tá bem estável, tá? O grande ponto negativo foi realmente a queda na receita, né? Que não teve aumento, teve queda. Despesa geral administrativa subiu 7%. Provavelmente isso aqui deve ter sido que, como a Kepler subiu muito, pode ser que tenham dado agora bônus, enfim, etc. para a diretoria, porque a Kepler entregou um bom resultado nos últimos trimestres, como a gente havia falado. Resultados da Kepler ali, ó, puxar ano a ano, subiram muito. A Kepler estava atuando num patamar de 500 milhões de receita por ano, simplesmente foi para 1,2, 1,8, um resultado ainda bem forte, tá? Nos últimos anos. E, consequentemente,
consequentemente, o corpo da empresa, os diretores devem estar sendo remunerados ali com base em resultado. Isso deve ter aumentado ali a receita, tá? Na verdade, isso aqui é a receita com vendas, né? Que aumentou 7%. A parte de despesa geral e administrativa foi isso aqui, ó. A despesa geral e administrativa até caiu, né? Quando a gente para ver, né? Talvez pelo resultado mais fraco, não sei. Mas, enfim. O problema aqui a gente já viu que não foi essa questão de despesa. É mais questão sazonal ali de venda, né? EBITDA a gente já viu que caiu. Vale lembrar que tem uma grana parada aqui, ó, no capital de giro, né? É tanto que a gente vê lá o fluxo de caixa operacional da empresa foi negativo, tá? Então, isso é um ponto de atenção. Mais uma vez, isso aqui provavelmente é capital de giro, então bem tranquilo. Tem que dar só uma olhada nisso. Quando a gente olha investimentos em CAPEX, a gente vê que ela segue ali 2 trimestres aceleradíssimos em CAPEX, mais que dobrando, na verdade, investimento em CAPEX. Então, que implementou mais de 120%, né, na comparação trimestre com trimestre. Então, tá investindo bastante na operação. Lá na frente a gente pode ver bons frutos disso aí. E basicamente a gente vê que é basicamente aumento de capacidade fabril e novos produtos, tá? A gente ali uma boa parte do CAPEX da empresa. A gente vê que a Capla tem caixa líquido positivo, ou seja, tem mais caixa do que dívida. Então, essa questão de juros nesse cenário momento não vai impactar tanto a empresa, né? Então, juros mais altos a empresa tende a pagar mais juros de dívida, mas como ela tem mais caixa do que dívida, acaba que isso não vai impactar tanto ela, né? Olhando aqui a demonstração de fluxo de caixa da Kepler, a gente para ver que o lucro tinha sido de 41 e o fluxo de caixa operacional ficou negativo, né? No final das contas, 36 negativo. E aí a gente vê que a maior parte ali, né, tá ligada em estoque, ó, como a gente pode ver aqui, e também, ó, adiantamento de clientes, né? Então, a empresa ali provavelmente já consumiu todo o adiantamento dos clientes, né? Então, isso prejudicou bastante o fluxo de caixa operacional da empresa, que foi negativo aqui, né? Então, essas linhas de fornecedor também, né? Pagamento de fornecedor. E aí, mesmo tendo até uma melhora nos fornecedores, né? Que comprou e não pagou ainda, né? Ou seja, tá positivo, não foi suficiente para deixar esse capital, esse fluxo de caixa operacional positivo, né? Mas nada de outro mundo, tá? Então, assim, Kepler apresentou realmente um resultado mais fraco, com essa alavancagem operacional inversa. A receita caiu, tudo caiu. A gente viu que o problema da Kepler não estava ali na parte de custos, mas sim na parte de receita. O capital de giro ali prendeu bastante o fluxo de caixa operacional, mas, sim, nada de outro mundo. A empresa segue tranquila, tem que analisar os próximos trimestres. É aquela empresa que eu sempre digo aqui, tem que olhar de perto, tem que olhar com calma, porque qualquer deslize, ela pode voltar para o que era antes, então tá numa linha tênue, né? Por mais que a parte de recorrente esteja melhorando, mas é uma empresa que a gente tem que estar sempre olhando de perto. Então é uma empresa que eu continuo olhando, assim, não vejo nada que tenha afundado, que tenha perdido fundamentos, tá? Tô bem tranquilo, mas siga olhando de perto caso você tenha empresa em carteira, tá? Então é isso, se gostou do vídeo até aqui, obrigado pelo like, vejo todo topo, já deixa o like logo no começo na confiança. Então, foi isso pro vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum termo, alguma coisa, provavelmente você tá fazendo uma análise incompleta, porque essa análise aqui tem que saber fazer para analisar seus ativos no Brasil e no exterior, que é esse ensino dentro do ICT, e você encontra todo o passo a passo necessário para analisar os melhores ativos, tanto no Brasil quanto no exterior, e você tem acesso a diversas análises como essas que eu estou deixando aqui para você. Se você quiser saber todo o passo a passo para você se inscrever no ICT, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso formulário, e você, sendo aprovado, eu mesmo entrar em contato com você para você participar da nossa próxima turma. Combinado? Então é isso, é só o começo, até o próximo vídeo.